E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1098. Acabou de sair o resultado da Loteca 1097, houve um vencedor, vai levar o prêmio aí sozinho de R$1.300.000. O prêmio para quem fez 13 pontos também é muito bom, deu R$2.000 e poucos aí para cada um. Deixei todas as informações aí do concurso lá na aba comunidade, se você quiser ir lá dar uma olhada. Lá tá todo detalhado qual foi o prêmio, qual foi o valor do prêmio exato, para quem fez 14 pontos, para quem fez 13 pontos. E é isso. Para nós, né, o que restou agora é partir para o concurso 1098 em busca desses 14 pontos, que é um prêmio de R$300.000. A grade da Loteca 1097 considerava bem difícil. Parabéns aí para o vencedor, pois não tava fácil. Agora essa 1098 aqui também não tá brincadeira não, hein? Todos os clássicos aí nesse final de semana, e os jogos que não são clássicos são jogos bem difíceis. Então, sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo, Palmeiras e Corinthians, hein? Para começar bem. O que nós temos aqui são os últimos confrontos entre eles. Em setembro de 2023, houve um empate aí em 0-0. Em abril de 2023, o Palmeiras ganhou em casa de 2-1. E em 16 de fevereiro, outro empate aí na casa do Corinthians em 2-2. Os últimos confrontos direto tá assim: 10 vitórias para o Palmeiras, 7 empates e 6 vitórias para o Corinthians. A classificação do campeonato tá desse jeito. Na chave do Palmeiras, o Palmeiras é líder com 14 pontos, tava vindo aí de 4 vitórias consecutivas e houve um empate aí na sua última partida. Já o Corinthians, ele é o quarto do grupo dele, estava vindo aí de 4 derrotas consecutivas e conseguiu também uma vitória aí no seu último jogo contra a Portuguesa em casa. O Corinthians tem 6 pontos no grupo e ainda tá meio complicado aí para o Corinthians. Para essa grade aqui da Loteca 1098, eu tô indo de 5 duplos. Foi bem difícil escolher aonde jogar esses duplos, porque a vontade que dá é jogar em todos, um duplo, um triplo até, mas infelizmente, né, temos que fazer o que o nosso bolso aguenta. Geralmente eu jogo até menos, eu jogo 3 duplos, mas para esse primeiro vídeo aqui eu sempre aponto 5 duplos. Para essa primeira partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Sei muito bem que é um clássico, o Corinthians costuma ir muito bem contra o Palmeiras, mas como eu falei, eu tô indo de 5 duplos. Tem jogos que são mais equilibrados do que esse primeiro jogo aqui. O Palmeiras tá numa boa fase, o Corinthians não passa uma boa fase. O Palmeiras vai estar jogando dentro de casa, então por isso eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Se você tem costume de jogar mais que 5 duplos, colocar triplos, aqui com certeza é uma partida para duplos e triplos. Mas, como eu disse, tô economizando nos duplos. Vou deixar ele para outras partidas. Jogo 2, Madureira e Fluminense. O que a gente tem de informação aqui é que o Madureira está em 7º lugar, 10 pontos, jogou 7 partidas, tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Tem 7 gols marcados e sofreu 5, média de gol 1 por partida. Já o Fluminense, ele é um dos líderes aí do campeonato, com 17 pontos em 7 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento. Tem 14 gols marcados e sofreu 5, uma média de 2 gols por partidas aí. Nos últimos confrontos entre eles, o que eu tenho de informação é isso: o Fluminense ganhou as últimas 5 partidas. No ano passado venceu por 1-0, 2022 também fora de casa por 1-0, depois em casa em 2021 4-1, 2020 5-1, 2019 4-0. Aqui na classificação do campeonato, como nós já vimos lá em cima, estou trazendo mais algumas informações sobre o confronto. São 130 jogos, 14 vitórias para o Madureira, 92 para o Fluminense, 24 empates entre eles e total de gols 134 para o Madureira e 347 para o Fluminense, mais que o dobro. Bom, para essa partida aqui, o Fluminense, mesmo que se vier com um time mesclado, é um time superior ao do Madureira. A vantagem do Madureira é que vai estar jogando em casa. Sabemos que pode acontecer de tudo aí, né? Porque é futebol. Mas para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Muita vantagem histórica aqui e nos últimos confrontos também a favor do Fluminense. Jogo 3, Figueirense e Avaí. O Figueirense, ele é o 3º colocado no campeonato, ganhou 3 partidas, empatou 3 e perdeu 1. Tem 6 gols marcados e sofreu 5. Já o Avaí, ele é o 4º colocado do campeonato, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 2. Tem 16 gols marcados e sofreu 15. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 5 vitórias para o Figueirense, 3 empates e 5 vitórias para
para o Avaí. Bem equilibrado, chegou a hora do tirateima. A classificação do campeonato tá assim: Figueirense, terceiro colocado com 12 pontos, tá vindo de um empate e 2 vitórias. Já o Avaí, ele tem 11 pontos, tá na quarta posição, tá vindo de uma derrota e 2 empates. Olhando para esses últimos jogos aqui, o Figueirense, né, tá numa fase bem melhor que o Avaí. O Avaí perdeu a sua última partida, é uma briga direta por posição, é um clássico catarinense, jogo difícil, assim como o primeiro jogo ali também do Palmeiras e Corinthians. Para esse jogo aqui sim, são dois times que estão mais equilibrados. Eu vou usar o meu primeiro duplo, eu tô indo de Figueirense e empate. Aqui, sinceramente, é um jogo que cabe até um triplo, viu? Jogo 4, Fortaleza e Ceará. O que eu tenho de informações aqui é que em abril de 2023 eles se enfrentaram, o Ceará empatou em casa em 2-2. Em abril de 2023 também, Fortaleza venceu em casa por 2-1. E em março de 2023, o Ceará conseguiu uma vitória fora de casa contra o Fortaleza por 3-2. Nos últimos confrontos entre eles, 11 vitórias para o Fortaleza, 9 empates e 14 vitórias para o Ceará. A classificação do campeonato tá assim: Fortaleza, ele é o primeiro colocado com 10 pontos, tá vindo de um empate e 3 vitórias consecutivas, não perde, né, nos seus últimos 5 jogos. Já o Ceará também, ele é o líder aí do seu grupo, tá em primeiro lugar também com 10 pontos. A diferença é que tá vindo de 3 vitórias consecutivas e 2 empates. Também não perde a 5 jogos. Muito equilíbrio também nessa partida. Partida complicada, clássico aí cearense. Dois times que não estão perdendo. Para essa partida aqui também tô usando mais um duplo. Só que aqui eu tô indo de duplo aberto. Eu tô indo de Fortaleza e Ceará. Dois times aí que estão marcando muitos gols e sofrendo poucos gols, né? Fortaleza aí tem 11 gols marcados e sofreu 2. Já o Ceará tem 13 gols marcados e sofreu só 1. Acredito que vai ser um jogo bem aberto aí e que tenha um vencedor. Jogo 5, Mirassol e Botafogo. Jogo complicado também, hein? O que eu tenho de informação aqui, o Mirassol em 2023, em setembro, ganhou de 1-0 em casa. Em maio de 2023 foi a vitória do Botafogo em casa também por 1-0. E em janeiro de 2023, um empate entre eles aí em 1-1. Nos últimos confrontos direto entre eles, 6 vitórias do Mirassol, 4 empates e apenas uma vitória do Botafogo. A classificação do campeonato tá assim: o Mirassol, ele é o terceiro colocado com 10 pontos no seu grupo, tá vindo de um empate, uma vitória e uma derrota. Já o Botafogo, ele é o quarto colocado no seu grupo com 8 pontos, tá vindo de 2 derrotas consecutivas e um empate. Mais um jogo complicado, duas forças aí do interior paulista, mais uma partida que cabe um duplo, até um triplo, mas, como eu disse, tô economizando aqui nos duplos. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Mirassol. O Mirassol tem a vantagem de estar jogando em casa, tem um histórico melhor aqui com 6 vitórias e no Campeonato Paulista, né, tá com uma campanha melhor que a do Botafogo. Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Mirassol. Jogo 6, São Paulo e Bragantino. Falar jogo difícil, olha isso aí também. O que eu tenho de informação aqui, o São Paulo em novembro de 2023 em casa ganhou de 1-0, na casa do Bragantino em julho de 2023 0-0 e em fevereiro de 2023 na casa do Bragantino pelo Paulista 2-1 para o Bragantino. Nos últimos confrontos direto entre eles, 5 vitórias para o São Paulo, 3 empates e 6 vitórias para o Bragantino. A classificação do campeonato tá assim: São Paulo líder do grupo com 13 pontos, tá vindo de uma derrota aí para Ponte Preta, mas antes dessa derrota tava vindo de 3 vitórias consecutivas. Já o Bragantino também é líder do seu grupo, tá com 11 pontos, tá vindo de um empate e 2 vitórias consecutivas. Jogo aí que é uma pedreira. Bragantino é um time sempre muito consistente. O São Paulo tem uma força muito grande dentro do estádio do Morumbi. O Bragantino tem o costume de às vezes complicar para o São Paulo mesmo jogando fora de casa, e por esse motivo aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de vitória do São Paulo e empate entre eles. Jogo 7, Botafogo e Vasco da Gama. O que eu tenho de informação aqui é que o Botafogo, ele tá na 5ª posição do campeonato com 11 pontos em 7 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tem 8 gols marcados e sofreu 5, média de 1.14 aí por partida.
de gols feitos. Já o Vasco da Gama, ele é o quarto colocado com 12 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Tem 10 gols marcados e 7 sofridos, uma média um pouquinho melhor que a do Botafogo, 1,43. Nos últimos confrontos entre eles, tá assim. O Vasco, em novembro do ano passado, ganhou em casa de 1-0. Em julho do ano passado, o Botafogo em casa ganhou de 2-0. Essas duas partidas válidas pelo Brasileirão. Em fevereiro de 2023, o Vasco em casa ganhou de 2-0 do Botafogo pelo Carioca. Já em 2022, o Botafogo venceu fora de casa. E em 2021 também o Botafogo ganhou de 4-0 fora de casa aí na casa do Vasco. O que eu trago de informação aqui na classificação é o histórico dos confrontos entre eles. São 317 partidas, 88 vitórias para o Botafogo, 134 vitórias para o Vasco, 95 empate entre eles, 398 gols para o Botafogo e 457 gols para o Vasco da Gama. Para essa partida aí, é bem provável que o Vasco da Gama já tenha o Verratti aí de volta, que é um atacante que estava vindo, né, se destacando. Se eu não me engano, parece que ele teve uma fratura na costela, ó. Foi algo mais ou menos assim, alguma coisa um pouquinho mais pesada, mas ele já tá bem recuperado, está à disposição já no elenco. Payet também parece que vai jogar, tá tudo certo. E o Botafogo, né, depois da campanha aí do Campeonato Brasileiro, vem se reencontrando. Vai ser um jogo bem difícil aí para as duas equipes. Mais um clássico pelo Brasil. Outra partida aí que cabe um duplo ou um triplo. Mas para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Sinceramente, eu não vi aonde vai ser esse jogo, mas é bem capaz que seja no tapetinho lá do Botafogo. Então, jogo bem complicado aí para o Vasco da Gama. Jogo 8, Santos e Novo Horizontino. O que eu tenho de informação aqui é que em fevereiro de 2022 houve um empate entre eles na Vila, 2-2. Em 2021, o Novo Horizontino ganhou de 1-0 e em 2020 o Novo Horizontino ganhou de 3-2 do Santos, hein? Nos últimos confrontos entre eles, uma vantagem aí bem grande para o Novo Horizontino. Nenhuma vitória do Santos, um empate e 4 vitórias do Novo Horizontino. A classificação do campeonato tá assim. O Santos, ele é o líder, uma virada de chave muito boa aí do Santos esse ano de 2024. Tem 16 pontos, tá vindo de um empate, mas antes desse empate, 3 vitórias consecutivas. Já o Novo Horizontino também vem apresentando um bom futebol nesse campeonato. Time bem consistente, fisicamente muito forte. Tá em segundo lugar no campeonato. Nos seus últimos 4 jogos aí, 3 vitórias, sendo que as suas 2 últimas foram uma vitória e uma derrota. Tem 12 pontos no grupo dele. O Santos tá vindo muito forte esse ano, provavelmente jogo na Vila. O Novo Horizontino mostrou muita força nesse campeonato, como eu disse, fisicamente tá muito bem. Os times aqui do interior de São Paulo geralmente começam a se preparar bem antes, né, do que os grandes. É muito difícil escolher um time aqui, ou vitória de um ou vitória de outro, sem duplos ou triplos, né? E nesse caso aqui, eu tô acreditando que o Novo Horizontino vai conseguir segurar o Santos aí em casa, e eu tô acreditando no empate seco entre eles, viu? O Novo Horizontino esses últimos anos tem uma sequência muito boa contra o Santos, porém o Santos esse ano tá voando, hein? Jogo 9, Vitória e Bahia, outro clássico aí, clássico baiano. O Vitória, ele é o terceiro colocado no campeonato, ganhou 3 partidas, empatou uma e perdeu 2. Tem 6 gols marcados e sofreu 3. Já o Bahia, ele é o líder do campeonato, ganhou 4 partidas, empatou uma e perdeu uma. Tem 17 gols marcados, um ataque bem melhor aí do que o do Vitória, e sofreu apenas 4 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Vitória, 5 empates e 7 vitórias do Bahia. A classificação do campeonato tá assim: Bahia, líder do campeonato, com 13 pontos, tá vindo de 4 vitórias consecutivas e não perde nos seus últimos 5 jogos. Já o Vitória, ele tem 10 pontos, tá em terceiro lugar, tá vindo de um empate e uma derrota, e mesmo jogando em casa, jogo bem equilibrado, hein? Clássico, campanha do Bahia aí muito boa também. O histórico aqui é uma vantagem, né, para o Bahia, 7 vitórias contra 2. Então, mais uma partida aí da Loteca 1098, bem complicada, hein? Bom, para essa partida aqui também vou usar um duplo, tô acreditando na vitória de um ou de outro time, então eu tô indo de Vitória, pois está jogando em casa, e também tô apostando na vitória do Bahia aí, que tá vindo muito bem esse campeonato, hein? Um ataque muito bom ali, com 17 gols, uma defesa sólida ali também, 4 gols tomados. Vai ser um jogo muito bom de se assistir, hein? Jogo 10, América e Vila Nova, outro clássico aí. O que eu tenho de informação é que o América ano passado, em janeiro, ganhou de 2-1 em casa do Vila Nova. Já em março de 2022, pelo Campeonato Mineiro, deu Vila Nova na casa do América por 1-0. E em 2020,
o Vila Nova perdeu em casa de 2-1. Nos últimos confrontos entre eles, tá assim, 3 vitórias para o América, 1 empate e 1 vitória do Vila Nova. A classificação do campeonato tá desse jeito. O América com 10 pontos tá vindo de 3 vitórias consecutivas e 2 derrotas. É líder do seu grupo. Já o Vila Nova também é líder do seu grupo com 7 pontos, tá vindo de 1 empate e 1 vitória e 3 derrotas consecutivas. Por esses últimos 5 jogos aqui, o América tá com uma campanha bem melhor. Nos confrontos diretos também o América tá levando uma vantagem. Tem a vantagem de estar jogando em casa também. O Vila Nova tá vindo desse empate aí no último jogo e o América tá com uma sequência muito boa aí de 3 jogos consecutivos com vitória. Por todos esses motivos eu tô indo seco na vitória do América. Lembrando que é um clássico, geralmente os números não tá nem aí, né? Quando se trata de clássico, mas vamos ter que contar com a sorte aqui também nessa partida da Loteca 1098, jogo 10. Jogo 11, Retrô Brasil contra Náutico. O Retrô, ele é o terceiro colocado no campeonato, ganhou 4 partidas, empatou 1 e só perdeu 1. Tem 11 gols marcados e sofreu 3. Já o Náutico tá na segunda posição, ganhou 5 partidas, empatou 2 e não perdeu nenhum jogo até agora. Tem 11 gols e sofreu apenas 3. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Retrô, 2 empates e 2 vitórias para o Náutico. A classificação do campeonato tá assim: Náutico segundo colocado com 17 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, não perde nos seus últimos 5 jogos. E o Retrô, terceiro colocado com 13 pontos, tá vindo de 1 empate e 2 vitórias. Apenas 1 derrota nos seus últimos 5 jogos. Jogo bem complicado, outra aí, né? Pra variar. 2 times equilibrados. A diferença entre eles não é tão grande. Se o Retrô ganhar essa partida, já cola no Náutico aí. O Retrô vai estar jogando em casa. Também tem uma defesa aí que é bem sólida, né? Nessas últimas partidas, nesse campeonato, só tomou 3 gols. Mas mesmo com essas informações, eu tô indo seco na vitória do Náutico. Eu não digo que é uma zebra, mas pode ser até um resultado inesperado. Se você tem costume de jogar mais que 5 duplos, né? Aqui também cabe um duplo. Eu iria de Retrô e Náutico, mas como eu disse, tô economizando nos duplos. Aqui eu tô indo seco na vitória do Náutico. Jogo 12, Coritiba e Atlético Paranaense. Mais um clássico. Incrível como as rodadas se alinham para ter tantos clássicos assim, né? O Coritiba é o segundo colocado aí no Campeonato Paranaense. Ganhou 6 vezes, empatou 1 e perdeu 1. Tem 19 gols marcados e sofreu 7 gols. Já o Atlético Paranaense, ele é o líder do campeonato, ganhou 6 partidas, empatou 2 e não perdeu até o momento. Tem 13 gols marcados e sofreu 3 gols. Nos confrontos diretos entre eles, 5 vitórias para o Coritiba, 4 empates e 10 vitórias para o Atlético Paranaense. A classificação do campeonato tá assim: Atlético Paranaense líder, tá vindo de 5 vitórias consecutivas com 20 pontos. Já o Coritiba tá vindo de 3 vitórias consecutivas, tá em segundo lugar com 19 pontos. Uma ótima campanha também, nos seus últimos 5 jogos apenas 1 derrota e 4 vitórias. Então um jogo aí que vale a posição. Briga direta. Para essa partida aqui eu tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Coritiba e Atlético Paranaense. Com a campanha desses dois times vem fazendo aí nos seus últimos 5 jogos, vai ser meio difícil ter um empate aí entre eles, viu? Jogo 13, Novo Hamburgo e Internacional. Mais uma vez aí o Novo Hamburgo, né, caindo numa grade da Loteca. O Novo Hamburgo, ele é o 6º colocado no campeonato, ganhou 2 partidas, empatou 3, perdeu 2, tem 5 gols marcados e sofreu 6. Já o Internacional, ele é o líder do campeonato, ganhou 5, empatou 1 e perdeu 1. Tem 10 gols marcados e sofreu apenas 2 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Novo Hamburgo, 2 empates e 5 vitórias do Internacional. A classificação do campeonato tá assim: Internacional, primeiro colocado aí do campeonato com 16 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, só tem 1 derrota aí nos seus últimos 5 jogos e 4 vitórias. Já o Novo Hamburgo, ele é o 6º colocado, nos seus últimos 5 jogos já é uma campanha mais com altos e baixos, mais baixos, né, do que altos. Apenas 1 vitória nos seus últimos 5 jogos, sendo que nos seus últimos 2 jogos foi 1 empate e 1 derrota, tem 9 pontos. Bom, para essa partida aqui, acredito que o time do Internacional vai vir completo.
fazendo aquela preparação aí para Libertadores. E por esse motivo, né, olhando os números aqui, a campanha do Internacional bem melhor, o histórico também, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Vamos ver se a zebra não aparece nesse jogo, né? E jogo 14, Água Santa e Inter de Limeira, viu? Outro jogo aí que não vou nem falar o que é esse jogo, né? O que eu tenho de informação aqui, em 18 de fevereiro de 2023, a Inter de Limeira jogando em casa perdeu pro Água Santa de 1-0. Em março de 2020, 1-1 entre eles. Em 2019, a Água Santa ganhou de 3-1. Nos últimos confrontos diretos entre eles, o que eu tenho? 3 vitórias para o Água Santa, 1 empate e nenhuma vitória para a Inter de Limeira. A classificação do campeonato tá assim. Água Santa é o terceiro colocado no grupo dele com 10 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Já a Inter de Limeira é a segunda colocada no grupo dela, também com 10 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas. Como eu disse na Loteca 1097, né, o Água Santa não tá mais jogando em Diadema por algum problema lá no gramado, virou um time itinerante. Acredito que o jogo vai ser, mais uma vez, aí na casa da Portuguesa. A Inter de Limeira, nesses seus últimos 5 jogos, uma campanha muito boa. Tá vindo dessa sequência aí de 3 vitórias consecutivas. Água Santa também vem fazendo uma boa campanha, mas para essa partida aqui, eu tô acreditando no empate entre eles. O Água Santa, um time que marca poucos gols, acredito que vai ter um pouquinho de dificuldade aí para passar dessa defesa aí da Inter de Limeira. Bom, pessoal, é isso que eu tenho de informação. Se você gostou das informações e vai ser útil para você fazer os seus palpites, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, curta, compartilhe, e se quiser deixar alguma informação, se quiser deixar o seu palpite aí, deixe o seu comentário, faça o possível para responder todo mundo. Muito legal. Se você tem o costume de só assistir os vídeos, é sempre bom dar uma lida aí nos comentários, porque tem sempre comentários muito bons e úteis aí para fazer os seus palpites. Ajuda muito as informações que são deixadas aí nos comentários. O prêmio aí da Loteca 1097 saiu. A coisa chata é que o prêmio diminui, né? Mas paciência. 300 mil aí já vai ajudar bastante. Vamos pra cima aí desses 14 pontos. Se você assistiu até aqui, lhe desejo muita boa sorte. Devido ao carnaval, né, a grade saiu só hoje. Eu vou ver se eu consigo fazer mais um vídeo essa semana, bem provável na sexta-feira. Valeu por assistir. Fui!